coração impiedoso da fronteira, quando a noite ainda abraçava o deserto com seu manto frio, Elara sentiu o peso de destinos cruzados bater à sua porta. Sob o brilho tímido da lua, um guerreiro Apache jazia semi-inconsciente, o corpo marcado por feridas frescas e antigas cicatrizes que contavam histórias de batalhas e perdas. Ao salvá-lo, sabia que transgredia antigas rixas e acordos silenciosos entre seu povo e o dele. Seu gesto de compaixão carregava riscos que podiam apagar para sempre a frágil linha entre a vida e a morte para ambos. O rancho isolado de Elara estava cravado entre montanhas rígidas e um deserto interminável que parecia devorar tudo ao redor. O vento sussurrava entre as árvores secas, carregando consigo a poeira que dançava sobre a terra ressequida. O silêncio daquela imensidão era apenas quebrado pelo crepitar distante de uma fogueira e o sutil ranger das tábuas da velha cabana. Ali, no meio do nada, o tempo parecia deter sua pressa, enquanto a tensão espreitava em cada sombra alongada pelo luar. Elara, viúva há pouco tempo, carregava no olhar a mistura da dor de um passado recente e a determinação de sobreviver sozinha. Seus dedos trêmulos, mas firmes, trataram das feridas do Apache com cuidados silenciosos, apesar do receio que fervia em seu peito. O homem, de semblante fechado, os olhos marcados pela luta e pela desconfiança, enfrentava um turbilhão interno, entre a dor física, a vergonha de depender daquele abrigo estranho e a esperança tênue que brotava no meio da solidão do rancho. Ambos sentiam-se prisioneiros do destino, presos no momento onde antigas inimizades podiam ser dissolvidas ou incendiadas. A decisão de Elara não fora simples. Acolher um inimigo era também convidar a tempestade. As fronteiras entre Polonos e Apache permaneciam tensas, e seu gesto era uma provocação silenciosa aos preconceitos e à violência invisível que margeava aquele canto esquecido. Sabia que a paz que os mantinha vivos era frágil, construída sobre um terreno movediço onde uma faísca era suficiente para desmoronar tudo. Em um instante carregado de silêncio, os dois se observaram, uma mistura de medo e esperança tecendo uma ponte instável entre suas almas feridas. A respiração pesada dele misturava-se ao farfalhar das folhas secas e ao tilintar das armas ao longe, lembrando que o amanhecer traria mais que luz, traria um confronto inevitável. Elara sentia o coração acelerar, enquanto o Apache tentava juntar forças, seus olhos observando cada sombra além das janelas empoeiradas da cabana, prontos para o que viesse. Então, quando o céu começava a tingir-se de murmúrios alaranjados, vozes baixas, passos firmes e um silêncio ameaçador dominaram a vasta planície. O rancho, antes solitário, fora cercado. Guerreiros Apache, rostos duros como a pedra das montanhas, olhos penetrantes e silêncios carregados de um pedido não dito, agora bloqueavam cada rota de fuga. Entre eles, não só a força bruta, mas uma expectativa feroz por respostas, por justiça, e por algo que nem Elara nem o Apache ali em seu abrigo sabiam ainda nomear. O destino de ambos oscilava numa balança delicada, enquanto o sol rompente ameaçava incendiar não só o céu, mas seus corações. Muitos companheiros desta jornada por terras esquecidas já nos falharam nas inscrições, pois o destino, ou o incerto algoritmo, às vezes as desfaz sem aviso,
Antes que a próxima alvorada traga conflitos e verdades não reveladas, dê uma olhada rápida aí embaixo e confirme se está inscrito no nosso bando. Não deixe que o som deste chamado se perca no vento. Garanta sua inscrição agora e siga firme conosco nessa saga que ainda vai mudar tudo. O silêncio que antes envolvia o rancho foi rompido por passos firmes e o estalo contido de armas sendo puxadas com precisão. Os guerreiros Apache permaneciam imóveis, como sentinelas de pedra, suas presenças duplicando a sombra já pesada entre as tábuas envelhecidas da cabana. Elara sentiu o calor da apreensão crescida. Seu olhar, percorrendo cada face dura, cada olhar fixo que excedia a mera curiosidade. Havia acusação e cobrança no ar denso. O guerreiro ferido, apesar da exaustão que pesava em seus músculos, ergueu a cabeça com dificuldade. Olhos ainda turvos, tentando ler entre os vultos que bloqueavam a clareira. A palavra não pronunciada pairava entre eles, o preço daquele refúgio perigosamente oferecido. Elara não vacilou. Com voz firme, carregada da mescla amarga de medo e desafio, ela deu o passo audacioso que o momento exigia. Ele está aqui por perdão, afirmou, o tom firme desarmando por um instante a tensão que quase virava fogo. Não busco guerra, e você sabe disso. Não desejo sangue nas minhas terras, apenas o direito de escolher a quem ajudar. Não somos todos tão diferentes mesmo. Que o mundo diga o contrário. No rosto de um dos guerreiros negros como a noite, a expressão endureceu em raiva contida, mas por trás dela havia algo que beirava o respeito. Um silêncio tenso se seguiu, quebrado apenas pela tosse do ferido e pelo uivo distante do vento cortante. Então, o líder do grupo, um homem alto com cicatrizes que contavam batalhas sem fim, avançou com passos pensados, aproximando-se da porta da cabana e fitando Elara com olhos que pareciam enxergar além das aparências. Ela fala por si e por ti? Indagou, vindo baixo e metálico, mas não sem uma sombra de dúvida. O olhar dele cruzou com os do guerreiro ferido, que hesitou, respirando com mais peso, como se as próprias palavras da viúva fossem um bálsamo que desfiava. O nós da desconfiança. Eu não fugi por fraqueza, disse ele, a voz rouca carregada de um orgulho ferido. Fugi porque reconheço que a luta que travamos não pode ser vencida com mais corpos caídos. Entre as chamas deste deserto, o que resta é sobreviver e, às vezes, aprender a confiar no inimigo. Elara sentiu um nó apertar a garganta ao vê-lo assim. Não um guerreiro derrotado, mas um homem feito de cicatrizes antigas, navegando uma tempestade interna tão feroz quanto qualquer batalha física. O líder sinalizou para os outros que baixaram lentamente as armas, apesar das expressões duras que ainda guardavam ressentimentos. O vento carregou uma súplica silenciosa, uma esperança tênue de que aquele gesto não fosse apenas mais um sopro breve em meio a ventos impiedosos. Nada no rancho se movia ou parecia disposto a clarear o véu de desconfiança que rondava entre eles. Mas naquela noite tudo se dissolvia em pequenos gestos. Elara aproximou-se do Apache, passando a mão com delicadeza sobre as feridas abertas, enquanto ele fechava os olhos por um instante, buscando no escuro uma força que parecia escassa. Lá fora vocês sabem que há uma patrulha que não aceita o silêncio nem a trégua, sussurrou ela, a voz um fio que tremia entre a esperança e o medo. Eles vêm atrás dele, e agora também atrás de mim.
O soldado ferido abriu os olhos num lampejo de reconhecimento. Eles não perdoam, respondeu firme. Mas talvez aqui exista um caminho diferente. A velha cabana parecia pequena demais diante da ameaça externa, e a tensão crescente se materializava num pesado arrepio séptico que penetrava a pele. O ar tornou-se quase palpável, carregado da iminência que só a proximidade da guerra pode invocar. Elara buscava na alma um resquício de coragem, enquanto amarrava panos com mãos firmes e um coração frenético. Vozes começaram a se erguer ao longe, longe dos olhos, mas não da mente. Os sons da patrulha aproximando-se rapidamente destoavam do silêncio pesado vindo dos guerreiros ao redor. Eram passos que cortavam como lâminas de aço nas sombras da madrugada. A escuridão parecia fechar-se em torno do rancho, apertando aquele círculo abruptamente forjado entre um inimigo e uma aliada improvável. O guerreiro Apache abriu os olhos, encarando Elara com intensidade agora composta por decisão. Se vamos lutar, então que seja ao lado de quem escolheu a humanidade, e não o ódio, disse com voz firme e carregada de uma promessa que pesava mais que qualquer metal frio. Elara assentiu, sentindo a força ser cedida de volta, como um pacto selado nas palavras. A porta da cabana rangeu ao vento quando suas mãos apertaram as do guerreiro, não como adversários, mas como almas cuja sobrevivência agora estava entrelaçada. Foi quando um estalo seco quebrou a quietude. Um tiro, talvez não muito longe dali. O som ecoou penetrante, rasgando o silêncio e abrindo uma ferida real no momento. O grupo voltara a se mover, sombras rapidamente tomando forma, olhos brilhando com urgência e alerta. A patrulha estava mais perto do que qualquer um tinha calculado. E entre eles, carregando não só armas, mas as intenções que poderiam determinar o fim daquela noite, estava alguém que Elara reconheceu imediatamente. Um homem cuja presença fazia o ar se adensar, cuja reputação ensombrava até os dias mais claros. O tempo se transformara numa linha tênue entre a fúria da tempestade que se aproximava e a esperança que se recusava a morrer. Um fio invisível que unia dois mundos, um só coração. E no instante seguinte, uma voz áspera e cortante atravessou o deserto como uma sentença. Entreguem-no, ou vocês terão o fogo de todos nós em seus pescoços. O rancho mergulhou num silêncio súbito e mortal, onde cada batida de coração parecia a última antes do abismo. O destino de Elara, do guerreiro Apache e de todos aqueles ali pendia numa sombra que ameaçava consumir tudo. Mas a verdade que se escondia naquelas palavras, um segredo capaz de virar a maré ou destruir o pouco que restava, ainda estava por vir. E ninguém no rancho poderia imaginar que, além daquela ameaça, um vulto silencioso caminhava, destinado a reescrever o que eles julgaram impossível. No meio do receio, a escura promessa do amanhecer guardava uma revelação que mudaria para sempre o sentido daquela guerra e daquelas alianças inesperadas. O estalo seco do tiro rasgou a noite como um grito, reavivando a tensão sufocante que pairava sobre o rancho. O silêncio mortal foi quebrado. Rostos se voltaram. Olhos arregalados varreram a escuridão para buscar a origem da ameaça. O vento trouxe um arrepio gelado, misturando o odor da pólvora, que ainda queimava no ar, ao frio cortante que invadia a velha cabana. Os guerreiros Apache, antes imóveis como estátuas, agora se tornaram sombras de movimento, seus corpos tensos e prontos para a guerra, enquanto Elara sentia o coração pulsar num ritmo que desafiava a sanidade.
A promessa de uma trégua vacilava ante a aproximação brutal da realidade. O chefe do grupo, o homem de cicatrizes, que pareciam gravadas na alma, ordenou um silêncio rígido com um gesto seco. Lá fora, as vozes da patrulha se tornavam mais audíveis, seguidas pelo som arrastado de botas sobre a pedra e galhos quebrados. Eram caçadores implacáveis, cientes de que o adversário estava encurralado. Elara desviou o olhar para o homem ferido que repousava sobre o chão duro. Apesar da dor e do cansaço, seus olhos agora ardiam com uma determinação inabalável. Eram os olhos de um homem que havia encarado a morte tantas vezes que começava a reconhecê-la como velha conhecida, mas que não havia desistido de lutar por algo além da mera sobrevivência. As coisas mudam, murmurou ele, a voz baixa e rouca, quase um sussurro que ganhou força. O medo que nos persegue é velho como essas terras. Sua mão, trêmula, buscou a de Elara num gesto que carregava tanto coragem quanto uma súplica muda. Uma resposta firme veio de Elara, carregada de resistência e fogo interno. Se vão tentar levar você, que seja comigo ao seu lado. Aqui escolhi ser diferente do ódio que corrói essa fronteira. O líder Apache observava, medindo cada palavra como se ponderasse um peso que ultrapassava a lógica da guerra. Os ventos do deserto sopravam forte, arrastando a poeira pelas frestas, enchendo o ambiente de uma expectativa quase palpável, como se o próprio tempo hesitasse diante da iminência do confronto. De repente, um murmúrio veio dos soldados da patrulha. As sombras se esticavam pelas pedras e arbustos, ganhando volume e se aproximando como predadores silenciosos. A ameaça era real, feroz, quase tangível no ar empoeirado. O cerco começava a se fechar. Elara se levantou, a dor na coluna, lembrando-a da perda recente, mas sua postura desafiava a fadiga. Voltou-se para os guerreiros ao redor, que não eram apenas inimigos, mas homens e mulheres presos em um ciclo antigo de luta e mal-entendidos. Não precisamos ser inimigos nesta noite, disse com firmeza. Aqui somos obrigados a confiar um no outro, porque a verdadeira ameaça não está entre nós. Os olhos voltaram a encontrar o guerreiro ferido, que apesar da fraqueza, assentia sutilmente. Eles não temem mortos, falou ele com certa ironia amarga. Temem aqueles que continuam a respirar quando a esperança deveria ter desaparecido. Em resposta, um jovem guerreiro aproximou-se, a expressão endurecida, mas com um brilho de insegurança. E se essa esperança for uma armadilha? Uma traição? Quem garante que ela não nos entrega a eles? A dúvida pairou no ar, portando como certa lâmina invisível. A risada baixa, porém carregada de tristeza, escapou dos lábios do ferido. Foi isso que me trouxe até aqui. Não mais sangue por vingança silenciosa, mas a chance de encontrar um novo caminho, mesmo no meio do fogo. Suas palavras fizeram o silêncio crescer, desconcertando até os mais duros. Elara então voltou a se aproximar do homem que, apesar da dor, esboçava a coragem que o mantinha vivo. O que você realmente quer? Sua voz era agora suave, quase um sussurro, mas firme. Ele a fitou, os olhos carregados de história. Quero que me deixem provar que há vida depois da guerra, que mesmo aqueles que erguem armas tenham direito a um lugar para chamar de lar. Que a fronteira não seja apenas sangue e rancor, mas também a esperança de um futuro onde podes escolher seu inimigo ou seu aliado. A noite parecia respirar ao redor deles, um instante rarefeito, onde o peso dos preconceitos se desfazia, ainda que temporariamente.
Mas a tranquilidade era frágil. Uma luz súbita brilhou ao longe. Os olhos de Elara se estreitaram. A patrulha, agora tão próxima que cada passo podia ser ouvido, parecia ter avançado sem aviso. O cheiro de pólvora se intensificou. Um segundo estalo cortou o ar, desta vez mais próximo, mais ameaçador. O ruído fez o grupo inteiro se encolher, cada um consciente da linha tênue entre a vida e a morte que seguravam. O líder Apache levantou um braço, ordenando calma, e falou com voz autoritária. O tempo para palavras acabou. Por um momento, a respiração de Elara se prendeu. Ela sentiu a mão do guerreiro apertando a sua, o calor daquele toque cruzando o frio da escuridão. Eram duas almas que, contra todas as probabilidades, estavam prestes a enfrentar um destino entrelaçado. E foi então que ela percebeu algo. Um vulto surgia entre as sombras, movendo-se com a destreza de um predador noturno, aproximando-se silencioso do rancho. Algo nele não pertencia nem à patrulha, nem ao grupo Apache. Era uma ameaça que ninguém ainda tinha identificado, mas que carregava consigo uma promessa sinistra. O coração de Elara acelerou como se antecipasse uma tempestade que estava por vir. E do outro lado da clareira, o guerreiro Apache observava o mesmo vulto, seus olhos agora não de desconfiança, mas de aviso. O rancho se preparava para a emboscada, não apenas de homens armados, mas de segredos que poderiam virar a guerra de cabeça para baixo. O silêncio foi quebrado por uma voz rouca e tremida, que sussurrou com uma urgência que parecia tudo menos humana. Eles não sabem o que estão prestes a despertar. O estalo seco do tiro ainda ecoava na noite quando os corpos tensos dos guerreiros Apache se ergueram lentamente da imobilidade. Sombras que se dissolviam e se reagrupavam com o silêncio cortado pela ameaça crescente. Elara sentiu o pulsar acelerado do sangue em suas veias, a respiração curta, enquanto seus dedos firmavam o curativo improvisado no braço do guerreiro. Cada som, cada movimento por entre as árvores ressecadas tinha um peso agora incontornável. O líder cicatrizado, como se lesse uma disputa silenciosa no ar, gesticulou com a mão pesada, ordenando que não fizessem nada precipitado, enquanto seus olhos se fixavam em direção à aproximação dos passos da patrulha. A tensão era quase palpável, uma corda esticada prestes a romper, e o rancho, velho e desgastado, tornava-se palco onde o destino de muitos se desenhava sob a luz vacilante das estrelas. O guerreiro ferido, apesar da dor que apertava seu peito, tentou se erguer, a bravura ainda acesa como brasa na escuridão. Elara segurou seu ombro, seu olhar encontrando o dele, carregado de uma força resignada. Não estamos sozinhos nisso. Nem podemos mais nos esconder na sombra de nossos antigos ódios, murmurou ela, a voz trêmula, mas firme contra o vazio da noite. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo estardalhaço da aproximação da patrulha. Sob a aridez cortante do deserto, o som de botas sobre pedras e galhos secos feria os ouvidos de cada alma ali, como se a própria morte marchasse ao som cadenciado. Os rostos cansados dos guerreiros se marcaram, entre serenos e exaltados, reconhecendo no ar a iminência de um confronto que ia muito além de uma simples perseguição. De dentro da cabana, o aroma forte do suor misturado ao cheiro de ervas curativas dominava, enquanto Elara tentava organizar cada parcela de seu medo, cada centelha de coragem que ainda ardia. Sabia que qualquer movimento em falso poderia desatar uma violência sem retorno. Uma voz arrastada e cálida quebrou a hesitação. O Apache ferido, tomando fôlego, para enfrentar não apenas a dor do corpo, mas as correntes do passado. Eles querem que eu caia, para que o medo continue a reinar, para que nossas terras sejam sempre palco de guerra sem fim. Seus olhos, antes fechados, agora fixavam o horizonte
com clareza turva e um brilho de redenção. Então lutaremos juntos, respondeu Elara, o apertar de suas mãos, formando o pacto silencioso. Porque só numa união improvável pode nascer a esperança que eles tentam apagar. Fora da cabana, a patrulha já se mostrava, vultos escuros recortando a clareira sob a luz desvanecida da lua. Entre eles, o homem cujo nome corria como sombra fria entre os colonos, um pistoleiro conhecido por sua implacabilidade, agora ladeado por soldados endurecidos pela vida e por guerras esquecidas. O líder Apache deu um passo à frente, voz firme e cortante, um aviso que arrepiava o ar. Este não é lugar para a caça, nem aqui, nem nunca. Seu olhar varreu o campo encontrando o homem duro da patrulha, que devolveu o desafio com um sorriso frio, carregado de promessas veladas. No instante seguinte, um barulho estranho captou a atenção de todos, o farfalhar súbito entre os arbustos, um som que não pertencia nem ao deserto, nem à patrulha, nem ao grupo Apache. Era a antecipação de um perigo desconhecido, que vinha à espreita, movendo-se com a silenciosa certeza de uma sombra ancestral. Elara engoliu em seco, sentindo o pulso vibrar em seus ouvidos como um tambor anuncia tormentas. A noite parecia se fechar ao redor deles, as estrelas distantes observando silenciosas. O guerreiro ao seu lado sentiu o aperto da mão dela e retribuiu com um gesto tênue de aferramento à vida, ao laço inesperado. Eles têm mais do que força, sussurrou ele. Carregam o passado queimada nas almas de um povo. Mas nós aqui, juntos, somos a fagulha que pode acender uma nova história. Enquanto as botas soavam ainda mais próximas, os olhos atentos notaram uma figura que se movia com uma precisão quase sobrenatural na penumbra. Um vulto encapuzado, calmo e implacável, que não pertencia a nenhum dos lados ali reunidos. O estalo do frio aço do revólver que lhe deslizou silenciosamente pela cintura soou como o prelúdio de uma tempestade a ponto de explodir. Todos os olhares se fixaram naquele vulto, e por um instante fugaz, silêncio e medo se mesclaram. Um sussurro saiu de lábios quase imperceptíveis, carregado de uma ameaça velada. Vocês não têm ideia do que despertaram. O ar pareceu congelar, o rancho tornou-se um ringue, onde o frágil limite entre a guerra e a sobrevivência ameaçava romper-se com violência. Elara sentiu que o destino lhes oferecia um novo movimento, uma jornada ainda mais escura e incerta, onde inimigos informais deveriam encontrar alianças improváveis, e que aquilo que estava por vir jamais seria o mesmo para qualquer um deles. O futuro, até então oculto nas sombras, começava a revelar sua face sombria, e apenas aqueles com coragem para enfrentar o desconhecido teriam alguma chance de sobreviver à voraz máquina que aguardava, silenciosa e faminta, logo ali, além do limiar da cabana. O estampido do tiro ainda vibrava na memória do deserto, quando o vulto encapuzado emergiu das sombras, eslizando com uma precisão letal entre as árvores secas. O rancho inteiro prendeu a respiração, a tensão cortando o ar com a nitidez da lâmina que reluzia sob o luar. O silêncio súbito pesava, cada batida do coração ecoando como um tambor de montanha que anuncia a tormenta. Elara sentiu a mão do guerreiro Apache apertando a sua com firmeza renovada. Seus olhos encontraram os dele, e nela encontrou a confirmação de que ali, naquele instante, nenhum dos dois escolheria a fuga. O inimigo era maior, não só os soldados da patrulha, ou os antigos rancores. Era algo que se escondia entre os corpos,
nas intenções obscuras que escorregavam por entre as árvores. Do outro lado da clareira, o líder dos guerreiros enfrentava o desconhecido com o peso das cicatrizes carregadas na pele e na alma. O vulto avançava, sem pressa, uma sombra que não se detinha por olhares nem ordens. Um sussurro distante parecia percorrer o rancho. A certeza de que aquele movimento trazia uma sentença não escrita, um desafio lançado ao tempo e à vontade dos homens naquele pedaço esquecido do Velho Oeste. Quem é você? A voz de Elara, baixa e firme, cortou o ar como uma lâmina afiada. A resposta veio apenas em silêncio. O homem encapuzado ergueu a mão e, no gesto breve, despiu a capa para revelar um olhar frio e penetrante, tão intenso que parecia pousar no coração de cada uma ali. Um revólver reluzia ao lado da coxa, tão silencioso quanto o presságio que carregava. O Apache ferido se ergueu ligeiramente, apoiando-se em Elara. O homem, que antes parecia um adversário distante, agora era um mistério ameaçador, e a promessa de que a guerra estava longe de acabar. Nenhum dos presentes ousou piscar. A respiração de todos havia se tornado um fio frágil entre a vida e o abismo. Por que vocês invadem este refúgio? Indagou o líder Apache, voz firme como rocha, mas com uma sombra de dúvida que nem ele podia disfarçar. O vulto inclinou-se levemente, sua voz caixa e rouca respondendo: Eu não invado, eu cobro. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, onde cada palavra parecia sussurrada na fronteira entre a vida e a morte. Cobrar o quê? Elara avançou um passo, desafiante. Aqui há um homem ferido e uma mulher que abriu seu lar por humanidade. Sabemos o que é lutar, mas também conhecemos a necessidade de sobreviver. O homem encapuzado sorriu com desdém, um gesto breve e cruel. Você não entende o que está em jogo. O que ele fez não pode ficar impune. Querem redenção? Encontrarão julgamento. O Apache ferido endureceu, a dor recalando-se para dar espaço a uma nova chama. Minha luta não passou. De um erro? Perguntou, a voz firme, apesar dos ferimentos. Então me condenem, mas saibam que a verdadeira culpa está em manter o ciclo de sangue e silêncio. A escassez de ar no ambiente fazia parecer que o rancho inteiro se comprimira em minutos eternos, onde a desconfiança era o solo fértil para uma tempestade iminente. Elara ergueu o queixo, olhando diretamente nos olhos daquele homem cuja presença parecia ser a sombra que projetava seu futuro. Estamos cansados de guerras que não terminam, disse ela. A palavra nós, carregando mais do que sua própria vontade, carregava o peso de todas as vidas que ali sofriam. Se sua cobrança é um ultimato, saiba que responderemos juntos. O vulto se afastou um passo, as sombras envolvendo-o como um manto inevitável. Então preparem-se, porque quem cobra não perdoa, e nem vos deixará escolha. As vozes da patrulha já se aproximavam, os passos pesados em desalinho, quebrando toda possibilidade de diálogo. O líder Apache ergueu a mão em sinal de alerta, a expressão rígida, agora em pleno estado de guerra. Não é só nossa pele em jogo contra eles. Algo maior se move entre estas colinas, e ele não é um homem. Elara sentiu o mundo afundar em um instante, como se o próprio chão tivesse deixado de existir para abrir um abismo sob seus pés. A ameaça do inimigo era real, mas o que o vulto encapuzado significava e o que anunciava nas entrelinhas ecoaria muito além dos tiros que rompiam o silêncio da noite.
O guerreiro ao seu lado sussurrou, com um olhar que misturava medo e determinação. Nossos caminhos acabam de se cruzar com forças que nem nós entendemos. Se não lutarmos como um só, não sobrará nada para contar. O crepitar distante do fogo antigo parecia um eco suave diante da tempestade que gerava-se ali mesmo, no coração daquele rancho esquecido. De repente, um movimento brusco do vulto, quase imperceptível, indicou que a espera terminava. As mãos se fecharam em punhos, olhos disparados em animação e alerta. Foi nesse instante que um segundo tiro cortou o silêncio, desta vez bem mais perto, e trouxe junto uma voz que congelou a alma de Elara. Vocês não podem deter o que já foi libertado. O microgancho silencioso do espectro, que agora o cercava, espalhava o prenúncio de uma verdade ainda mais sombria do que. A guerra que enfrentavam e o rancho, antes abrigo, transformava-se em palco de um destino irrevogável. O estampido do tiro ainda reverberava nas encostas, quando um silêncio pesado desceu sobre o rancho. O vento, antes murmureiro, pareceu prender a respiração junto com todos ali. A mão firme do líder Apache ergueu-se num gesto breve, ordenando que ninguém reagisse precipitadamente. Os olhos das duas tribos se encontraram numa dança tensa, alinhados pelo medo e uma centelha antiga de entendimento. Elara sentiu o golpe da adrenalina subir até a garganta, enquanto observava pelas janelas empoeiradas a movimentação sutil entre as sombras. Seus dedos trêmulos seguravam ainda o pano com que enrolara as feridas do guerreiro. Ele, apesar da dor, fixava com olhos agora brilhantes de uma determinação solitária, nascida da necessidade de sobreviver. Tudo mudou, murmurou, quase para si mesmo. Mas a luta que carrego dentro é mais antiga que este deserto. Por entre as árvores secas, figuras emergiram. Não da patrulha, mas de algo mais obscuro e sinistro. A presença era tênue, mas palpável, como um frio que atravessa a espinha às escondidas. O vulto encapuzado que surgira no limiar da clareira não tinha pressa e não escondia a intenção por trás de seu olhar. A cobrança, nem sempre feita com palavras, era um aviso silencioso da sombra que se aproximava. O guerreiro Apache buscou forças, já se apoiando com firmeza em Elara. Se este é o preço de oferecer esperança, que seja pago com coragem. Disse num sussurro que cortava o ar como um velho aço, porque é com isso que escolhemos lutar, não pela vingança, mas pela chance de que um dia o fogo cesse. Ele não estava só. Ao redor, os olhos endurecidos dos outros guerreiros refletiam não apenas desconfiança, mas um diálogo mudo entre o receio e o desejo ardente de ruptura. Elara sentiu-se parte daquele pacto precário, naquele instante onde a direção do amanhã dependia de um fio tênue entre o medo e a fé. Por trás das tábuas da cabana, o cheiro da terra seca misturava-se ao sabor agridoce do medo e da esperança pescada no escuro. O vento estremecia as folhas, trazendo consigo os passos arrastados da patrulha e o som grave do pistoleiro de reputação temerária, que avançava sem relutância. Sua sombra parecia crescer na penumbra, como o estandarte de uma guerra prestes a recomeçar. Elara se levantou, sentindo a dor que ainda percorria sua coluna, mascarada pela urgência do momento. Cruzou o olhar com o líder Apache e compreendeu que as batalhas não se resumiam às armas, mas às escolhas que se recusavam a seguir o caminho fácil do ódio. Com a voz firme, falou para quem estava ao redor. Não somos inimigos hoje.
É na união incerta que podemos enfrentar a verdadeira ameaça. O silêncio foi profundo, cortado pela aproximação sonora da patrulha, que agora invadia a clareira. Cada pedra sob suas botas parecia um tambor de julgamento, cada respiro uma promessa de derramamento de sangue. O líder Apache, com um gesto lento, ordenou que empunhassem as armas, não para iniciar a guerra, mas para se defender com honra. Num momento de inquietação, um jovem guerreiro questionou em voz baixa, cheia de dúvida: e se este caminho de esperança for armadilha? Se abortarmos nossa luta por orgulho e formos traídos? Um olhar atravessou a cabana, não apenas de medo, mas de uma revolta contida e amargurada. O guerreiro ferido sorriu, pequeno e triste. A armadilha pode ser o medo, a verdadeira traição é continuar a alimentar o ciclo de sangue. Seu olhar brilhava agora com uma intensidade diferente. Era a primeira fagulha de uma crença que desafiava o deserto e seus fantasmas. Lá fora, as vozes da patrulha ganhavam volume e ritmo cambaleante, aproximando-se sem sofreguidão, como se a morte zombasse da pressa do tempo. Elara apertou a mão do Apache, compartilhando com ele o peso do destino que os unia. Dois universos colidindo numa noite que prometia marcar para sempre a história daquele pedaço esquecido da fronteira. Então, como se o deserto quisesse selar o pacto com a fúria, uma luz cortante rasgou a escuridão. A ponta de um rifle brilhou pelo reflexo da lua. O silêncio foi quebrado por um segundo tiro, marcado pelo aviso cruel de que o momento da trégua terminara. O líder Apache levantou a voz, autoritário e claro: aqui se protege o que merece viver. Não haverá caça esta noite. A ordem era chama numa tempestade. Guerreiros e viúva, inimigos e aliados, respiravam a mesma tensão. Cada um disposto a lutar pelo tênue fio da vida e da esperança. O ar parecia adoecer com o som arrastado que veio do mato. Entre as sombras movia-se uma figura que não pertencia a nenhum dos lados. O vulto encapuzado trazia um ar de silêncio predatório, diferente da tensão humana, uma promessa de caos desconhecido. O guerreiro Apache conduziu o olhar feroz ao centro do perigo. Quem anda assim por estas terras onde nem o vento ousa cantar? Sua voz era um trovão contido, o peso de todas as batalhas que tinha atravessado. O vulto fez um gesto breve e sua capa deslizou um pouco, revelando um olhar frio, sem hesitação, carregado de um passado que era ao mesmo tempo ameaça e julgamento. Eu não busco diálogo, falou com voz áspera, mas sim cobrança. O rancho pareceu encolher sob a gravidade da sentença. Elara, sussurrou o Apache, quase inaudível. É só o começo. Eles não vieram para negociar. Vieram para ditar a sentença de uma guerra que nós ousamos desafiar. No mesmo instante, um terceiro disparo rasgou a noite. Mais perto, mais feroz. A respiração de todos se prendeu. O vulto encapuzado afundou nas sombras, e sua última palavra, cuspida com intenção gélida, percorreu o silêncio como o eco de uma profecia cruel. Preparem-se, porque aquilo que despertaram já não pode ser detido. O destino do rancho, de Elara, do guerreiro Apache e daqueles que ousaram sonhar com uma trégua estava selado. A escuridão não era mais um manto de proteção, mas o início de uma guerra invisível que tomaria a alma da fronteira em chamas. O tiro cortou o silêncio da noite, como a lâmina afiada de um punhal.
O estalo ainda vibrava no ar, quando as sombras se agitaram e os guerreiros Apache se levantaram com uma tensão renovada, músculos prontos para a luta que se anunciava. Elara sentiu o frio da adrenalina subindo pela espinha, seu corpo reagindo como se soubesse que ali, cada segundo poderia ser o limite entre vida e morte. O líder dos guerreiros, o homem das cicatrizes profundas, ergueu uma mão, pedindo calma que parecia impossível naqueles instantes. Seus olhos buscaram, atentos, a origem do disparo. A patrulha avançava com passos decididos, mas o que mais despertava o medo era a sombra que se movia com uma precisão predatória entre as árvores. Um vulto encapuzado, cujo silêncio trazia consigo o peso de uma ameaça que nenhuma palavra poderia conter. Elara apertou a mão do guerreiro Apache com firmeza, um laço silencioso de coragem feita na urgência da situação. Ele, apesar do corpo marcado pela batalha, ergueu-se com a força que só a necessidade desesperada de sobreviver concedia. Não há caminho fácil, mas há outro, murmurou ele, olhos faiscando na penumbra. É aqui que escolhemos se o ódio nos destrói ou se a esperança ainda pode nascer. O frio vento cortante espalhou pelos arredores o cheiro acre da pólvora e da terra seca. O rancho, antes um refúgio abafado e silencioso, parecia agora um tabuleiro onde o destino se dispunha com peças que se moviam lentamente, mas ao mesmo tempo inevitavelmente para um confronto inevitável. Elara ergueu a cabeça, encarou o líder Apache e viu não apenas o adversário de ontem, mas um companheiro instável diante de uma tempestade que não distinguiria quem está. De que lado? Muitas feridas jaziam entre eles, mas ali na penumbra havia a possibilidade tênue de algo diferente. Um entendimento nascido do medo partilhado. As vozes da patrulha soavam cada vez mais próximas, uma cacofonia carregada de intenções que prometiam pouca misericórdia. Entre as figuras pesadas com armas em punho, destacava-se o homem de olhar frio. Uma sombra que carregava pelos ombros a reputação de punidor implacável. O pistoleiro cujo nome sussurrado pelos colonos sonava como sentença de morte. O líder Apache lançou um olhar cortante na direção da ameaça e ergueu a voz, firme e comanda. Aqui não haverá caça. Estamos juntos até o fim. Uma ordem que acendeu uma fogueira inquieta nos olhos de todos. Então, do silêncio do bosque, um som estranho rompeu o apreço tenso. Do grupo, um farfalhar assustador, imprevisível, como se algo vivo, ancestral, se movesse entre as sombras. Não era nem soldado, nem guerreiro. Era uma presença que eles não tinham previsto. Um presságio que fazia a pele arrepiar e o coração gelar. Elara engoliu o medo, os sentidos aguçados para cada pequena mudança no ar. O guerreiro ao seu lado segurou sua mão com mais força, compartilhando um pacto silencioso. Lutar, não apenas contra os homens armados, mas contra o que aquela figura encapuzada representava. O vulto avançava com passo seguro, cada movimento calculado, uma sombra sem espaço para hesitação. Sua capa deslizou um pouco e revelou olhos tão frios e profundos que pareciam beber a luz da lua. Um revólver reluziu ao alcance da cintura, silencioso, mortal. Cobro uma dívida. A voz rouca cortou o vento. Uma sentença que há muito se espera. O líder Apache avançou, confrontando o estranho, voz grave e cheia de autoridade. Que dívida é essa que transforma nossa terra em campo de morte? Vocês ousam desafiar o que há muito foi decretado. Vocês não têm escolha. A palavra pairou pesada como uma lâmina sobre todos, ceifando qualquer esperança de negociação. Elara sentiu o gelar do medo crescer na espinha, mas junto
veio um fogo cru de desafio. Se veio para a cobrança, saiba que aqui encontrará resistência. Não seremos cobaias de uma guerra sem fim. Um silêncio cortante se instalou. Os passos da patrulha já ecoavam pelo vale, erguendo nuvens de poeira e prenunciando um caos prestes a explodir. O pistoleiro arreganhou os dentes, um sorriso cruel, desenhado em meio à dureza que a vida lhe havia imposto. O líder Apache deu um passo atrás, preparando os companheiros para o inevitável, e então a noite se partiu com o estalo de outro tiro, agora mais próximo, um som que costurou um novo medo na alma de todos. Elara agarrou a mão do Apache com força, a respiração embargada. Eles não querem só caçar, querem enterrar tudo o que ousamos acreditar. É uma guerra além das balas. O vulto encapuzado recuou nas sombras ao longe, sua última palavra um sussurro cortante como aço. Preparem-se. O que vocês despertaram não poderá ser detido. O rancho que antes prometia abrigo, tornava-se agora palco do princípio do fim, onde alianças improváveis lutariam contra forças que nem o passado poderia explicar. E no coração do deserto, sob o olhar frio da lua, o destino traçava uma linha mortífera entre a destruição total e a esperança incandescente que ainda ousava brilhar. O terceiro disparo cortou o silêncio como um açoite cruel, cravando-se nas madeiras gastas da cabana e fazendo o vento recuar em reverência. Os olhos de todos os presentes se arregalaram. O ar pareceu congelar sob o peso daquela violência inesperada. O vulto encapuzado, antes sombra indistinta, avançou com a confiança dos condenados, sua figura emergindo da penumbra como uma sentença inevitável. O brilho vermelho dos olhos do pistoleiro da patrulha reluziu por um instante, refletido no metal frio de seu revólver, enquanto ele se preparava para o confronto. Elara apertou a mão do guerreiro Apache, sentindo um choque de calor e medo entrelaçados, o toque deles um silêncio eloquente diante do caos eminente. Ele, apesar das dores que marcavam cada movimento, endireitou-se com esforço, como se a urgência da hora lhe devolvesse forças renegadas. Nenhuma bala apagará o que já começamos aqui, murmurou, a voz rouca entrecortada pela respiração ofegante. Essa fronteira é mais do que terra, é o chão onde a esperança teima em crescer, mestres das sombras ou não. Lá fora, o vento parecia sussurrar as antigas maldições do deserto, varrendo a poeira que começava a dançar no ar estagnado. Os guerreiros Apache se posicionaram atrás de Elara, cada olhar traduzindo uma história gravada em cicatrizes e perdas, mas também um juramento silencioso de resistência. O líder, aquela presença imponente e endurecida pelas batalhas, encarou o vulto com uma mistura de desafio e cautela. Você não é bem-vindo aqui, disse, a voz reverberando em cada dobra da noite. Nem você, nem seus fantasmas. O estranho fez um gesto lento, quase teatral, enquanto puxava a capa com uma mão enguantada para revelar um rosto pálido, cruel e desfigurado por tempo e guerras invisíveis. Não vim fazer amigos, disse ele, o tom baixo e cortante. Vim cobrar aquilo que foi roubado. O preço da traição que rasteja entre vocês como uma serpente silenciosa. Seus olhos caçavam os presentes, fitando o Apache com um olhar que falava de antigas vontades, veladas ameaças e um destino maculado. O guerreiro ferido respirou fundo, a dor de cada costela quebrada pulsando sob sua pele arrepiada pela tensão. Já paguei o preço de minhas escolhas, respondeu, com firmeza.
a voz tingida por um orgulho que nem a sombra longa da morte poderia apagar. Mas não aceitarei que outros paguem por elas. Elara sentiu uma angústia fervilhar em seu peito, a certeza de que aquela noite não seria vencida pela vontade sozinha. O rancho, o que restava daquela isolada fortaleza, parecia encolher sob o peso de um destino prestes a se desdobrar em sangue e fogo. Se for este o caminho que escolhem, então que saibam que não caminharei só, declarou ela, olhos fixos no vulto, peito arfante, como se convocasse a última fagulha de coragem que lhe sobrava. Os soldados da patrulha começaram a se aproximar, seus passos marcando o chão como trombetas sombrias anunciando a batalha. O pistoleiro avançou, seus olhos carcomidos de fúria líquida. Esdenhando das palavras, pronto para o gesto decisivo, a bala que rasgaria não só a carne, mas qualquer esperança que os mantivesse unidos. No instante em que a mão dele se moveu para sacar o gatilho, algo mudou. Uma sombra rápida e inesperada cortou o espaço entre eles. Um corpo ágil saltou para a frente, interceptando o disparo com um grito que fez o ar estremecer. A bala silvou no vazio, cravando-se no tronco de uma árvore ancestral que parecia soluçar com o impacto. O silêncio que veio foi elétrico. Um suspiro coletivo que carregava não apenas surpresa, mas um presságio de que o jogo que começara era bem mais perigoso do que se imaginava. O invasor encapuzado recuou, os olhos brilhando com um fogo que não era o da batalha, mas o da vingança antiga. Vocês já mexeram com forças que não dominam, avisou com voz que reverberou na penumbra. Esta guerra é só um fragmento do que virá. O guerreiro Apache, agora apoiado em Elara, sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas também a centelha que levava a vida adiante. Não somos tribos em guerra esta noite, falou ele com firmeza a todos. Somos guardiões de algo maior, a esperança que o ódio não pode destruir. O choque entre os lados começava, inevitável, mas nas sombras havia agora um terceiro jogador, uma figura movendo-se entre as árvores, veloz como o vento cortante do deserto. Nenhum dos dois grupos parecia anotar ainda, mas seu olhar era fixo no guerreiro ferido, sua respiração controlada, seus dedos já buscando o frio do aço. Elara percebeu o movimento sutil e sentiu a vertigem da incerteza se instalar. O rancho mal abrigado contra as tempestades do destino, prestes a ser palco de uma luta que ultrapassaria os limites da fronteira e das histórias contadas sob o fogo. O líder Apache virou-se para ela, a voz baixa, mas firme. A noite não terminou e o pior ainda está por vir. E foi nesse instante que um grito distante cortou a escuridão. O chamado desesperado que não vinha de aliado algum, mas de uma voz perdida na vastidão, anunciando o rompimento de uma verdade oculta e a chegada inevitável do que mudaria tudo para sempre. O primeiro raio alaranjado do amanhecer cortou o horizonte, derramando luz tênue sobre o rancho marcado pelas noites de medo e esperança. Elara sentou-se no batente da porta, os olhos ainda carregados das sombras da noite passada, mas agora tocados por uma calma rara. O silêncio que se instaurou era diferente, pesado, mas fecundo, como o ar que precede a chuva depois de um longo verão. Ao seu lado, o guerreiro Apache, embora marcado pela dor de feridas recentes, parecia encontrar forças num mundo que há pouco ameaçava devorá-lo. A tensão que dominara a noite dava lugar a um entendimento delicado, uma aliança forjada não em palavras, mas nos olhares silentes
e no gesto mútuo de resistência. Na madrugada, os soldados da patrulha haviam recuado, suas intenções frustradas pela união improvável que se formara ali. O pistoleiro implacável, cuja sombra pairava pesada sobre a fronteira, desaparecera nas planícies abertas, vencido menos pela força bruta que pela determinação inflexível daquele grupo que recusava o ciclo eterno de violência. Entre as tábuas gastas da cabana, Elara virou-se para o homem que salvara e que agora se tornava um símbolo de mudança. Ele que chegara como fugitivo e sombra, permanecia ali, não como um prisioneiro, mas como um aliado e um reflexo da humanidade comum que os preconceitos recentes teimavam em negar. Você ficará aqui, disse ela com firmeza serena. Este rancho é seu refúgio, ou melhor, será nosso lar, não pelo passado, mas pelo futuro que decidirmos juntos. Ele sorriu com dificuldade, não de alívio, mas de aceitação. Havia nos olhos dele uma promessa renovada, uma aceitação do destino que iam construir lado a lado, longe das guerras que os separaram. Ao redor do rancho, os guerreiros Apache retornaram a uma vigilância menos hostil. Suas expressões carregadas de respeito conquistado. Eram olhares que, pela primeira vez, não pesavam equalizando inimigos, mas reconheciam companheiros na luta pela sobrevivência e pela dignidade. Elara sabia que aquelas terras nunca seriam apenas dela ou dele. Eram terras forjadas por histórias de sangue e bravura, por dor e resistência. Mas, finalmente, aquela manhã tinha o sabor da esperança que não precisava mais se esconder nas sombras. Os curativos improvisados passaram das mãos da viúva para a força silenciosa dos guerreiros, que se comprometeram a protegê-los, não como adversários, mas como parte de algo mais vasto, uma trégua selada não em tratados, mas pelo respeito mútuo e a vontade de quebrar o ciclo. A figura encapuzada que antes se movia pelo bosque, símbolo das cobranças do passado e das ameaças de guerra, agora não passava de uma sombra distante. Seu poder diluído frente à união forjada no fogo da confiança e da coragem. O silêncio do deserto carregava, enfim, uma promessa diferente, a de que o destino podia ser reescrito, mesmo quando parecia selado pela violência. Elara se levantou, o corpo marcado pelas vigílias e pela luta, e caminhou até a fronteira do rancho. Ali, os primeiros raios de sol tocavam a terra seca, fazem-na brilhar com um brilho suave, quase mágico. Ela sentiu o vento acariciar o rosto, como se a própria natureza celebrasse aquele novo capítulo. Não somos inimigos, falou num sussurro para o vasto deserto, como uma oração lançada para o céu azul. Somos guardiões de um futuro que ainda não nasceu, mas que iremos construir. O Apache ao seu lado assentiu, os olhos mirando o horizonte que se estendia sem fim. O passado nos ensinou o preço do ódio. Que este seja o começo da nossa redenção. Os guerreiros ao redor preparavam-se para partir, mas não para a guerra. Eram guardiões de um pacto silencioso, fortalecidos pelo sacrifício e pela coragem daquela noite que mudara o rumo de suas vidas. Antes que o sol subisse por completo, Elara acolheu-o sob o teto endurecido pela história, não como um ato isolado de compaixão, mas como gesto decisivo que dissolvia rancores e criava raízes para uma aliança duradoura. A fronteira, austera e implacável, continuaria a ser palco de desafios incontáveis. Mas naquele momento, naquele pequeno rancho entre montanhas e deserto, uma semente de paz florescia.
O futuro permaneceria incerto, mas o passado, carregado pelas feridas, já não ditaria suas regras para aquele pedaço esquecido do Velho Oeste. Elara e o guerreiro Apache, unidos pelo destino e pela escolha de transcender suas dores, olharam para o horizonte, onde o céu incendiava-se com cores que anunciavam não só o dia, mas um tempo novo para aqueles que ousassem sonhar além das fronteiras. E assim, na fragilidade e na força de um amanhecer chamado esperança, a história que começou com medo e incerteza encontrou seu fim, não numa batalha esquecida, mas na promessa reconciliadora de que mesmo na terra mais árida, humanidade e compaixão podem enraizar-se para florescer eternamente.